Bom dia, boa tarde ou boa noite, você que está aqui nos acompanhando em mais um episódio do nosso TinaCast. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um programa que a gente possa estar adorando a Deus e recapitulando tudo que foi passado nessa lição. Fechou, negado? A gente já falou agora sobre a nova lição, a adoração. Nós estamos aqui na lição número 2. Esse é o 13º episódio, se eu não me engano, do nosso TinaCast. Já estamos um pouco mais adaptados, mas aqui ainda está no YouTube. Se aparecer algum bicho aqui, não pode ser que caia no quiz e pode ser que não. Mas vamos tentando manter aqui a imagem e tal. Mas vai dar certo. Devagarzinho a gente chega lá. Estamos com novidade. Agora nós estamos presentes também lá no Spotify. Então você acompanha a gente aqui no YouTube, corre lá para o Spotify também. Se quiser baixar só o áudio, deixar rolando no carro, vai ser muito divertido. Segue lá o nosso perfil. E hoje a gente está aqui com a Aninha, professora de English, né, do nosso colégio adventista. Muito obrigado, Ana, por ter aceito o nosso convite. Obrigada eu pela oportunidade de estar dividindo esse assunto tão legal da lição. E Ana falou assim, eu tô com vergonha. Eu falei, Ana, logo você, que é isso? Eu sou tímida. O pessoal acha que não, porque eu sou barulhenta quando eu tô com os amigos. Mas é quando eu tô com os amigos, não tem ninguém filmando. Não, mas aqui é só amigo, tá? O celular é amigo. Enfim, gente, nossa lição número 2 fala sobre início do altar. Eu até estava tentando colocar a imagem aqui, mas ainda não deu. Mas nosso editor, magicamente, hoje, pode ser que ele consiga colocar aqui, porque a gente não está tão na frente. Então, magicamente, onde ele conseguiu encaixar, né? Não sei se foi embaixo. Foi Acho que você vai conseguir ver aqui, eu boto fé no editor. Eu também. Pior que esse editor. Ana, fala pra gente, o que você achou dessa tirinha? O que você vê? O que você disse pra gente aí? Quais são suas primeiras impressões relacionadas à tirinha da semana? Então, a gente vê aqui na tirinha a Eva falando, né, que ela não tem roupa, né, para o evento da salvação, do Redentor que virá para nos salvar. E aí Adão fala, infelizmente eu não posso te ajudar. E aí aparece Jesus ali, né, tipo assim, não se preocupe, eu vou ajudar você com isso e dar o manto da justiça. Eu acho que a primeira coisa que a gente vê aqui que quanto à questão do pecado, não tem ninguém que pode nos ajudar a não ser Deus, a Trindade. Ninguém pode nos ajudar quanto a isso. Ele vai pagar o preço, a gente só está salvo por causa da graça. Então não adiantava Adão fazer nada, não adiantava nem a Eva fazer nada. Só Jesus ali poderia resolver o problema. Me remeteu à última lição que falou sobre quinta-feira da semana passada, falava sobre a gente costurar roupas com folhas de figueira e Jesus, na verdade, ser aquele que realmente poderia cobrir nossa vergonha de pecado e tudo mais. E aí, quando eu vi aqui, início do altar, e me deparo com a tirinha, a minha primeira impressão foi assim, até anotei aqui, ó. O altar de Cristo e o sacrifício dele tornam nossas vestes alva como a neve, ou seja, branca, né? Por mais que nos esforcemos, não somos dignos da eternidade, mas por meio dele somos feitos filhos de Deus novamente. E é por isso que ele chega ali com o manto de justiça, né? Porque a Eva pega e traz um problema ali, Adão, ó, essa figueira aqui e tal, essa saia não tá dando muito certo pro evento. Ele falou, cara, infelizmente nessa eu não posso ajudar. E aí chega Jesus lá com o manto de justiça. Então eu tive uma impressão assim, né? De que, tipo, é mais ou menos que essa vibe. Se você, se quiser, bota sua impressão aqui embaixo, porque nós vamos nos expor falando um pouquinho sobre a lição de domingo, que tem o tema expostos. Aninha, o que você separa dessa lição? O que foi essa introdução para você? Sempre na lição de domingo tem uma historinha, né? Essa historinha fala sobre o bendito monitor de um internato. Quem já teve um internato sabe como é que o povo sofre. Eu nunca fui monitor, não, mas eu já fiz eles sofrerem. Meu Deus. O que você acha dessa historinha aqui? O que você tira de lição pra gente? Então, é uma história bem complexa, né? A gente tá num lugar, ele conta a história do rapaz, ele foi lavar a roupa lá na lavanderia comum, né? De acesso a todos. E ele saiu por um momento e deixou as roupas ali secando, e quando voltou não tinha nada. E aí depois eles descobriram, né, que o rapaz tinha pego a roupa e tal, e aí arrumaram um plano lá para poder mostrar, provar que a roupa realmente era daquele monitor. E aí ele faz uma pergunta assim, ele traz um momento de reflexão, que fala assim, o que nós, seres humanos, somos capazes de fazer para nos cobrir? E aí é um ponto que eu gostaria de ressaltar justamente por essa questão. A gente se envergonha do nosso pecado. Sim. A gente não quer expor os nossos pecados para os outros. Quando a gente peca, ninguém chega falando assim, olha gente, pequei, hein? Fiz isso.
E a gente tenta encobrir o nosso pecado. E muitas vezes a gente tenta encobrir até de Deus. Sim. Mal sabendo nós que não podemos encobrir isso de Deus. E aí a gente tenta dar o nosso jeito. E a gente acaba pecando de novo para esconder o pecado, ao invés de nos voltar para Deus, né? Então, muitas vezes a gente peca repetidamente para poder encobrir um pecado. E isso está muito errado. Essa história minha esposa até falou, a gente estava lendo lá, e aí ela pegou e falou assim, amor, mas eu fiquei curiosa, por que ele não botou o final da história, o que Né? deu, né? Se desmantelou realmente aquele menino e tarará. Eu falei, pois é, né? Eu também queria saber o final, mas enfim, né? Ele só lançou aqui para a gente poder dar uma refletida. Destaquei sim a frase que você falou, o que os seres humanos são capazes de esconder, porque é realmente algo bem assim. E ali no finalzinho a lição fala sobre Adão e Eva terem criado roupas de folhas de figueira, enquanto Deus vem e cria uma roupa de couro. E é mais ou menos isso. Quando a gente tem um pecado, a gente tenta esconder ou tenta justificar que seja, a nossa justificativa sempre vai ser falha. E eu preciso muito observar isso, que a gente vive que é casado, a gente vive com a esposa, a gente sempre exemplifica, né? Porque minha mulher vem e fala assim, amor, tu não quer admitir um erro, você sempre tem um mais, você sempre tem não sei o quê. E isso é do humano mesmo, né? Então, meus amigos às vezes falam quando a gente faz coisas assim, Ana, mas você acha sempre que tá certa? Eu falei, gente, mas eu tô certa. O que eu vou fazer? Pensa comigo aqui, ó, eu tô certa. Olha, vamos ter coerência aqui nas coisas. E realmente é difícil você admitir que você não tá 100% certo. Ou então, igual a gente já falou, a gente tenta emendar uma coisinha ali e justificando as nossas falas e tentando fazer roupas de figueira, né, para poder esconder uma coisa ou para se justificar. O ponto positivo é que quando a gente consegue pegar essa solução em Deus, ele traz uma roupa de couro, que é uma roupa mais duradoura. Ou seja, se você tem determinada falha e você vai e pede perdão para Deus, se ofendeu algum outro irmão, você tem que também pedir perdão para esse outro irmão, mas não justificando. Ou me desculpa, porque aquele dia eu estava muito estressado. Me desculpa, eu realmente errei. E assume o erro, pede para Jesus, porque Deus sempre vai ter algo mais coerente, mais coeso, um couro em vez de uma folha, né? Para estar cobrindo aquela nossa falha. Exatamente. Porque como pecadores é realmente o que a gente tem. E aí a gente chega justamente na parte de segunda, que fala sobre roupas para o pecado. Já que a gente está falando sobre roupas, né, que esconde ali, ou que encobre determinada vergonha humana, e nesse caso a gente está utilizando ali meio que um paralelo entre a roupa escondendo a vergonha humana e aquela justificativa escondendo o pecado que a gente tem. O que seriam essas roupas para pecado? Ana, fala comigo. Então, Deus, a gente errou, né? Adão e Eva errou lá no Éden. E ele trouxe, né, a gente já falou, esse manto de cor e tudo. E ele continua trazendo isso para os nossos dias de hoje. E eu perdi. Se você perdeu, eu vou fazer uma pergunta para você. Você vai pensando na resposta e aí eu vou dar uma comentada sobre o que eu anotei aqui rapidinho, que quem sabe vai te dando uma luz. Qual que foi a pergunta que eu separei aqui? Ó? Aqui na partezinha lá embaixo tem uma perguntinha que eu até circulei e achei ela muito interessante. Qual é a conexão entre sacrifício e amor? O que a gente pode conectar entre essa questão? Por quê? Aqui na lição ela fala assim, ó, um sentimento de vergonha veio imediatamente sobre a humanidade quando Adão e Eva pecou, eles pegaram e se esconderam. Os primeiros humanos perderiam seu lar e a comunhão face a face, além do acesso à árvore da vida, para que eles não ficassem como pecadores eternos. Então, também essa perda do acesso à árvore da vida foi uma proteção de Deus. As vestes de pele que Deus faz exigiam a morte de determinado animal. O sangue que fará a expiação pela vida, ou seja, só através de morte, só através de sangue que existia como haver esse perdão para os primeiros pais. Deus não estava cobrindo apenas a nudez de Adão e Eva, mas especialmente a pecaminosidade deles. O altar no Éden deu as roupas a Adão e Eva, roupas de couro, né? E a morte de Jesus deu a cada um de nós um manto de justiça. E isso é muito interessante, por quê? Quando Adão e Eva pecaram, houve uma morte lá. Isso é um fato que foi a morte de um animal, ou talvez até mais, né? Porque eram adultos, então, quem sabe, só uma ovelha não daria o couro suficiente para fazer uma veste para eles. Mas ele faz um paralelo de que lá no Jardim do Éden, um animal morreu para cobrir
a vergonha de Adão e de Eva, né? Ou seja, a nudez real deles. E Jesus, através da morte, ele concedeu também a cada um manto de justiça, que é aquela roupa que Eva lá falou, não tem nem roupa para esse evento, mas está ali um manto de justiça como uma veste para isso. Providenciou. Agora diz pra gente então, beleza, sacrifício, amor, como é que eu posso relacionar isso? Porque eu amo mais um, amo menos outro, Deus ama mais o mundo e prefiro matar o menino, o filho dele. Que relação é essa que a gente consegue ter entre sacrifício e amor? Eu acho que sacrifício e amor estão diretamente ligados. Porque a gente não tem como, ao amar alguém, o pavãozinho, quando a gente ama alguém, a gente abre mão de algumas coisas por esse amor. Não é que você se anula, mas você abre mão de algumas coisas por esse amor. E ali, não é que Deus amou mais o mundo que eu amou o filho dele, mas ele amou tanto o mundo, tanto quanto, que ele ofereceu um sacrifício, uma alternativa para poder a gente ter uma salvação, para a gente ter uma redenção. Então, ele não é uma questão dele amor mais, é uma questão de eu amo tanto que eu vou me sacrificar. E aí entra no nosso lado também, né? Que não existe essa história de amor sem você abrir mão de alguma coisa. Às vezes a gente vive numa sociedade tão egoísta que prega que nós temos que ser felizes e que a gente não tem que abrir mão de nada. E não é verdade. Não é que a gente vai se anular, mas a gente, quando ama alguém, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. De várias coisas, inclusive, porque o amor, eu gostei da sua pegada inicial, de que amor e sacrifício eles estão intimamente ligados, porque quando você ama, você realmente sacrifica. Quem me conhece do passado, né, sabe que, oh meu Deus, era uma bênção. E, assim, Ainda. E muitas coisas eu até gostava de ser essa bênção, né? Entendedores entendem. Mas a partir do momento que eu começo a me relacionar com a minha esposa e que eu passo a amá-la e a gente se casa, muita coisa muda e eu deixo de fazer muitas coisas que para mim eram até boas, mas o meu amor por ela é muito maior e esse sacrifício acaba sendo efêmero. Sendo algo Esse muito exemplo que você deu é tão legal, assim, espero que meu irmão não assista esse podcast. Mas o meu irmão do meio, Alencar, ele era muito terrível na adolescência e juventude dele, assim. Terrível que que ainda era, porque eu sou 9 anos mais nova, eu ainda criança ficava chocada com as coisas que ele fazia. Ele era muito terrível, e ele gostava de dançar, e ele gostava de dançar com as meninas, e aí ele tinha uma namorada, mas, né, não era tão fiel e tal, que eu ficava chocada. E aí, quando ele começou a namorar com a minha atual cunhada, tipo, ele mudou muito. Porque ele falava assim, mãe, se fulano... Minha mãe brigava, a gente, né, mulher, se identificava, chamava a atenção dele, se fulano gosta de mim, ela tem que me aguentar assim. E quando ele começou a namorar com a atual esposa dele, ele mudou de um jeito que eu falava assim, gente, quem é essa pessoa? E eu vi, assim, o poder da transformação. Não é porque o fulano mudou o outro, mas é porque ele percebeu que se ele queria aquela esposa, ela não ia aceitar as coisas que as outras aceitavam. Então ele precisaria mudar, ele precisaria de ter esse recomeço, essa mudança, se aquilo era importante para ele. Se ele amava ela e queria ela ao lado dele, ele precisava mudar a postura dele. E ele fez isso e já vem aí uns 20 anos juntos por aí. E realmente o amor e o sacrifício eles estão juntos, não é aquele sacrifício, eu vou me cortar, não, mas são pequenos sacrifícios que nós fazemos por amor, ainda que coisas nos agradem, mas a gente deixa elas de lado porque a gente quer agradar, e o amor está muito relacionado com escolha. A paixão ela tem que ver com a emoção. Né? Então, através da paixão que você pede a mulher em casamento, pela paixão que você fala, tô louco de saudades, isso é paixão. Agora, o amor é dia após dia. Uma construção diária. Uma construção diária. Exatamente. E aí, o nosso amor para com Deus, para com as coisas de Deus, ele também precisa ser desse modo. Não pode ser apenas uma emoção, porque senão vai ser falho. Jéssica mandou no grupo dos professores. Né? Passa. Jéssica mandou nos grupos dos professores, não sei se você viu um videozinho hoje pela manhã, falando sobre a questão de algo que a gente tinha comentado ontem na lição, inclusive, falando sobre o cristão ele não poder estar baseado unicamente em emoções, porque quando a fé está em emoção, acabou a emoção, acabou a fé. Eu ia falar justamente sobre isso, que às vezes a gente vê pessoas que escolhem adentrar o rol de membros da igreja e logo depois eles saem.
E aí a gente fica pensando assim, nossa, o que que aconteceu e tal. Muitas vezes é motivado por isso. Ele pegou uma primeira paixão ali por Jesus, por Deus, por aquilo que aquela região professa. E aí ele, movido pela emoção, falou assim, não, é isso daqui mesmo e É a vai. minha vida. Mas quando ele começa, quando essa paixão passa, ele começa a se deparar com os desafios do dia a dia, ver que não é um mar de rosas, porque a vida do cristão não é um mar de rosas. Ele acaba, tipo assim, ele não construiu um relacionamento com Deus. E aí ele acaba deixando, abandonando aquela fé. Porque a paixão passou e não tinha um amor, não tinha uma base ali por baixo para sustentar. Então ele acaba fazendo as outras escolhas. Porque fica muito relativo, fica muito raso. E é por isso que o relacionamento ele exige um tempo com Deus, ele exige um pensamento voltado para isso e ele também exige uma ação. E é o tema da terça, né, que vem trazendo tempo, pensamento e ação. Também destaquei alguns pontos, mas queria saber de Ana o que seria esse tempo, pensamento e ação voltado nessa questão de altar, de sacrifício, de adoração, de amor. Aqui, bem no início da lição de texto, ele vem mostrando o exemplo de Noé, que ele levantou, foi a primeira vez assim que mencionaram altar mesmo, foi ali em Noé, quando Noé ele abriu um altar ali em agradecimento, porque o dilúvio tinha passado, as águas tinham baixado, e ele levantou aquele altar em agradecimento a Deus por ter restaurado, por ter mantido a família dele segura enquanto ele restaurava ali a terra dos pecados. Mas isso contrasta com as outras vezes que aparece o altar no Velho Testamento, porque normalmente você oferecia um sacrifício em expiação aos seus pecados. Sim. Aos pecados. Então, ele mostra ali justamente essa questão de que quanto a gente o que é necessário, sobre essa questão de que um animal ele morreu em favor de nós. Ele morreu, o animal não tinha nada a ver com a história do pecado. Ele estava lá vivendo a vida dele no Éden e ele não pecou, mas ele arcou com a consequência, ele acabou sofrendo uma consequência de uma escolha de Adão e Eva. E aí mostra assim, fala sobre a emergência do quão é necessário essas vestes. O animal foi sacrificado para que nós pudéssemos estar, né, Adão e Eva, né, fossem cobertos ali da sua vergonha, e mostrou e um símbolo de que o cordeiro futuramente morreria para nos vestir com manto de justiça, o sacrifício que aconteceria. Então, tem até uma parte que fala aqui que Ellen White falou assim, ó, que diante de Deus todas as suas obras são conhecidas, e desde eras eternas o concerto de graça, favor e merecido existiu na mente de Deus. Eu fiz uma analogia quando eu estava lendo, com plano de saúde. Plano de saúde, todo mundo escolhe quando tem possibilidade de pagar um plano de saúde, mas não é uma coisa que você paga querendo não usar. Principalmente, assim, até que as consultas dia a dia é uma coisa, mas assim, os planos mais emergenciais de cirurgias, internações, é uma coisa que você paga que você não quer usar de jeito nenhum, mas você paga, porque você sabe que pode acontecer alguma emergência. E aqui fala sobre essa questão de Deus, né? Ele não pegou assim, Adão e Eva pecou, deixa eu matar aqui. Ele já tinha feito um plano de salvação para que, se acontecesse da humanidade pecar, ele tá ali. Então, assim, ele não fez aquilo, falou assim, eles vão pecar, Adão e Eva vão pecar, e eu vou estar ali. Não, ele falou assim, eu vou preparar isso, porque eu amo tanto eles, eu não quero que eles se... Porque se Deus tivesse falado assim, vou matar Adão e Eva, ele não estaria sendo injusto, ele não estaria sendo tirano, porque ele avisou, ele deu as regras, ele mostrou como seria. Então, se ele fizesse isso, ele não estaria sendo injusto. Mas ele amava tanto a humanidade, ele tinha tanto apreço por nós, que ele já tinha preparado anteriormente. Ele não queria usar, igual a gente não quer usar o plano de saúde, mas ele já tinha preparado aquilo para que, se algo acontecesse, tá ali, precavido. E isso, para mim, é uma demonstração muito grande de amor, porque você antecipar algo para que a pessoa que você ame tenha uma escolha, tenha mais uma chance. Uma oportunidade a mais. É algo muito grandioso, pelo menos na minha opinião. Eu gostei também de terça, que ela dá um destaque já, são mais de 400 altares mencionados na Bíblia. E aí eu gostei muito do contraponto que diz assim, ó, o foco do altar lá do Éden, ele não está no sacrifício, é um foco secundário, porque o foco está na roupa. Né?
que matou o cordeirinho lá e tal, e o foco todo foi para que eles ficassem vestidos. Em contrapartida, os outros sacrifícios normalmente têm uma questão de gratidão de Noé, outros é a questão da remissão dos pecados, só que uma coisa é fato. Eu lembro que há muito tempo atrás, a primeira vez que eu fui trabalhar numa associação, isso a gente está falando de 2011, mais ou menos, tinha um altares do Senhor, era um plano que estava em toda a divisão, e eram uns altares bem pequenininhos que a gente montou, bem bonito na frente das igrejas, e distribuiu esses altares para os irmãos, falando sobre um altar de adoração para a galera. E aí, aqui está falando que todo altar, ele precisa de um sacrifício. Um altar sem sacrifício, porque apesar de, quando na Bíblia a gente tem mais de 400, a gente ter focos diferentes, o foco na roupa, o foco no agradecimento, o foco na remissão de pecados, ok, mas sempre existe um sacrifício. Então, se na minha vida como cristão não existe nenhum sacrifício, eu não posso ser hipócrita ao ponto de dizer assim, não, mas eu sou assim mesmo, eu já estou tão santo que eu não sinto vontade de nada. Vai ser canonizado, tadinho. Não, levantou a mão pro céu e Jesus levou embora. E não é assim, precisa haver sacrifício. Então, se a sua vida não está tendo nenhum sacrifício voltado para a espiritualidade, abre o outro. Porque às vezes você já está tão cômodo ali e fala assim, não, já estou tão bom, tá tudo certo, você não está tendo mais nenhum altar. Tanto que no final aqui fala assim, ó, quando reservamos um tempo para pensar em nossa devoção ao Senhor e fazemos planos para nos encontrar com Ele, montamos um altar que revela quem Ele é. E eu colocaria até que revela quem Ele é para mim, na minha vida. Agora, se eu monto um altar e não tem um sacrifício ali, aquele altar está sendo em vão. Não, exatamente. Quando Deus pediu que Abraão sacrificasse Isaac, e ele no momento ele preparou o altar, e aí na hora X, Deus, não é isso. Mas tinha um sacrifício ali, o altar não pode ser montado sem um sacrifício. Então a gente tem que, igual você falou, se a gente não está sacrificando nada, se está muito cômoda a nossa vida, se a gente não está passando por nenhum momento, ele fala assim, não, peraí, que escolha que eu tenho que fazer? Realmente a gente está, né? Precisa rever, porque o perigo do pecado é justamente nós nos acostumarmos e acomodarmos com ele de um jeito que nossa vida, tipo assim, tá tudo bem, tá tudo certo, eu não preciso fazer nenhum sacrifício, nenhuma escolha, que tá tudo certo aqui. A gente tá tão acostumado com a vida pecaminosa, com a natureza pecaminosa, que a gente acha que é tudo certo, que a gente não precisa fazer mais nada. Afinal de contas, Deus nos ama, não é mesmo? A teologia do amor. E falando em altar, é a nossa palavra da rede semântica. Pense na palavra da semana já, Aninha. Já tenho. Olha lá, é uma pessoa preparada. E olha só, o altar, eu relacionei algumas palavrinhas aqui na rede semântica que sempre pedem, né? Semana passada era a primeira lição, então ele já traz o esboço para a gente ir aprendendo. E aí, semana passada eram 5, então hoje eu peguei e coloquei 5 também. E eu relacionei altar, o primeiro ponto, um sacrifício. Segundo ponto, relacionamento. Terceiro ponto, ele é uma consequência de onde nós estamos, né? Uma consequência do pecado, então precisa de um altar, ele é consequência. Quarto ponto, ele é um reconhecimento. E o quinto ponto é a restauração também de um relacionamento. Eu ainda acrescentaria uma palavra que é a adoração. É um momento de adoração, eu acredito ali no altar. Tá, ok. Mas vamos fazer assim, não sei se é ou não é, mas a palavra da semana você vai dizer em inglês. E a galera... Não. Ela é professora de inglês, tem que apertar mesmo. Tu diz em inglês e a galera vai ter que pesquisar. Não. Porque eu vou colocar ele em português lá. Pra deixar mais difícil, porque senão às vezes o nego só coloca apoiar assim, onde ele fala a palavra da semana, só assiste um pedacinho. Então, não! Pra poder ficar preparado para o quiz, porque eu não pensei em ficar a palavra da semana. Exatamente. Então, assim, vamos falar ali em inglês. Mas, enquanto você vai pensando e orando aí para Deus iluminar, o momento hipertexto, ou seja, a lição da quarta-feira, ela traz algumas coisas que eu destaquei assim, ó. Características nos acompanham através de séculos. A história da tragédia da humanidade, ela aponta, inclusive, essas características que estão acompanhando a gente desde sempre. A autorresponsabilidade de Adão e Eva foi zero quando Deus abordou a questão da queda. Deus não chegou para eles e lançou toda a responsabilidade neles. Eles tiveram, literalmente, uma autorresponsabilidade zero.
Tão comum em nossos dias é a terceirização da culpa, que a gente tem o costume disso, tipo assim, ah, mano, o que aconteceu? Por que fez isso? Ah, não, é porque eu tenho TDAH. Ah, não, é porque fulano de tal me tirou do sério. Ah, não, por conta disso. Ah, não, por conta daquilo. A gente costuma sempre terceirizar e jogar para o outro, sendo que o primeiro ponto para uma restauração, para uma adoração verdadeira, é a gente realmente admitir o quê? Não, realmente eu não sou nada, é ruim para mim. Você trouxe até um momento aqui anterior, quando a questão de você pedir desculpa. Você tem que chegar e pedir desculpa à pessoa, não ficar se justificando e falando isso, aquilo outro, foi por causa. Porque a questão é, independente de qual foi a realidade ali, o cenário em que você cometeu aquele erro, quem cometeu o erro foi você. Você magoou uma outra pessoa, você fez algo que pode ter entristecido alguém. Então, o primeiro ponto é, me perdoe. Você reconheceu o cenário e você vê o que te motivou, é bom para você não cometer aquele erro de novo. Mas a pessoa que foi ofendida, ela não tá precisando saber qual foi a sua motivação. Talvez ela só quer o seu reconhecimento, tipo assim, ó, me desculpe que eu errei com você. E quando eu for a pessoa que estou recebendo a desculpa, eu também receber essa desculpa. Por quê? Aqui, inclusive, fala que Deus em nenhum momento ofendeu ou feriu Adão e Eva. E aí, mais em cima, a lição está trazendo que, muitas vezes, a terceirização é porque a gente fica naquele receio de passar para a pessoa e ser muito julgado, subjugado, excluído e chutado, né? Ficar chutando cachorro morto. Mas eu, como cristão, preciso estar sempre olhando para a questão de Deus, que em nenhum momento ele vem, ele ofende, ele fere. Não, ele, na verdade, ele colocou imediatamente em prática o evangelho eterno. Ele já lançou solução. A gente tem que lembrar que Deus ele não tinha nenhum pecado, ele era um ser imaculado. E ele ofereceu esse acolhimento dessa forma. Então a gente tem que lembrar, isso é muito importante, porque às vezes a gente, até para terceirizar a culpa, até para a gente vestir as vestes de figueira, a gente, ao invés de acolher um irmão que errou, que tem um momento, a gente quer crucificar, apontar para se vestir, para se justificar, para terceirizar essa culpa. E não é assim, a gente não tem que apontar o dedo, a gente tem que acolher e ajudar aquela pessoa a continuar dali para frente. Fechou. Palavra da semana. Sacrifice. Vai ser difícil não, porque é uma cognata. Agora sim, pesquisei o que é cognata. Como professora, ela não poderia deixar. Tem que ter um trabalho de casa. Pronto. Sabe por quê? Porque eu vou colocar lá no quiz o que é uma cognata. Putz, grila. Pesquisa. É fácil, viu, gente? Não é coisa difícil, não. Gente, o que é uma cognata? Não, é porque. Para quem está estudando idiomas, cognatas é uma mão na roda. Pronto, então vão atrás de cognatas. Olha só, quinta-feira diz assim, observe-me a fazer. Então, a professora já fez pesquisa de cognata, ela sabe e tal. Observe como ela, né, relaciona as palavras e tudo mais. Mas na quinta-feira a lição fala sobre um observar-me a fazer de um modo diferente, que é mais ou menos aquilo que a gente sempre fala de ter Deus como exemplo, como modelo. Conta a história aqui de um pastor que encontrou o menino dele com 15 anos, os sapatos estavam todos sujos. Ele pega e fala assim, filho... Deixa eu abrir uma aspas aqui. Não. Me perdoe você que escreveu a lição, mas eu achei essa história tão absurda. Tipo assim, ela é ótima pra exemplificar aqui, mas eu achei tão absurda, gente. Deixa eu abrir isso aqui. Um menino de 15 anos não sabia limpar o sapato. O que ele vai fazer? Olhando pra... Como é que com 15 anos a criança ainda não sabia lavar? Mas tu esperou 15 anos do menino pra... deixa eu fechar essas aspas, mas eu tinha que falar isso porque eu fiquei muito indignada quando eu li isso. Que eu falei assim, que eu até olhei de novo. Quando eu falei assim, meu filho de 15 anos, não tinha lavado o sapato. Bem, adolescente, a maioria das vezes é preguiçoso. Mas quando eu cheguei mais em baixo, assim, ele olhou pra mim, sem o que fazer, eu falei assim, eu acho que eu li errado, não era 15, era 5. Aí, desculpa, mas eu tinha que sinalizar isso. Porque foi um erro de digitação. Desculpe você que escreveu a lição, não sei quem foi que escreveu essa parte aqui. Desculpe, não é uma, sabe? Não é uma crítica, foi só uma observação. Não, de minha parte é uma crítica assim. A cachorra do menino de 15 anos, a não ser que fosse rico, né? Eu já vi, diz que rico não sabe lavar roupa porque sujo ele joga fora. Minha mãe sempre fala comigo, assim, ela sempre me educou dessa certa forma. Você tem que fazer as coisas, fazer bem feito, porque mesmo se um dia você tiver muito dinheiro e tiver pessoas que trabalhem para você cobrar que aquela pessoa faça o serviço bem feito, você tem que saber fazer. Porque como é que você vai olhar?
Mas Pronto. enfim. Gente. Bom, mas, né, críticas à parte, observações à parte, o que a gente pode tirar dessa história, exceto que o menino aprendeu muito tarde, né? Mas o que a gente pode tirar no âmbito espiritual sobre esse observar e fazer? O que eu achei positivo dessa história, né, que é o que ele tirou, a lição, né, que ele tirou dali, que é a questão do exemplo. Que Deus, sempre que ele faz alguma coisa, ele não coloca nada que tem ali na Bíblia, nada das histórias que foram relatadas estão ali por um acaso. Tudo que está ali é para a gente olhar e aprender através daquilo, é um exemplo. Então, ele fala sobre a questão de que Deus ele foi exemplificando as coisas que estavam acontecendo ali. Quando ele sacrificou o cordeiro, fez o altar, ele estava deixando um exemplo, ele estava ali atendendo uma necessidade imediata de Adão e Eva, mas ele também estava deixando um exemplo para a gente. E o que eu vejo aqui? A lição até destaca que Deus raramente faz algo pelo ser humano que não sirva como exemplo a ser seguido. Aí fala que ele teve que matar um animal inocente, ou talvez mais de um, né? Para cobrir a questão de Adão e Eva. E logo embaixo fala assim, ó, raramente fazemos nós algum sacrifício por Deus. O rei Davi, por exemplo, ele se recusou a apresentar a Deus um sacrifício que não lhe custasse nada. Então, quando eu pego e falo assim, não, mas eu faço um sacrifício porque eu vou para a igreja todo dia. Ah, não, eu faço sacrifício porque eu gravo um podcast. Eu sempre gosto de trazer para mim, o pessoal não achar que eu estou lá em cima, né? Ah, não, porque eu gravo um podcast, tarará. Mas, moço, eu gosto de falar. Eu gosto de ter uma... Olha, parece até comigo. E não foi interessante, ele fez para ele pareceu mesmo. Comigo, tá? Ou seja, eu curto isso aqui. Então, assim, pode ser que gravar, às vezes, numa sexta-feira de estar correndo, gravar no domingo de manhã, não, isso aqui pode até ser um sacrifício, né? Porque às vezes você deixa de fazer uma coisa ou outra. Mas a questão é, eu gosto de estar aqui. Então, eu ir tocar lá na igreja não é um sacrifício, porque eu amo tocar lá na igreja. Eu estar conversando com a galera na frente, não é um sacrifício, porque eu amo estar conversando com a galera lá na frente. Então, Davi, ele teve a maturidade de olhar e falar assim, ir para a igreja com uma roupa nova não é um sacrifício para mostrar para a galera, porque eu gosto daquilo. Então, assim, gente... Os sapatos malucos. Os sapatos loucos, ela sempre tem um sapato doido. Nós, como cristãos, temos que estar entregando a Deus alguns sacrifícios, e esse sacrifício a gente tem que ter consciência e hombridade para admitir se realmente está sendo sacrifício ou não. Isso me pega muito numa questão, uma coisa que o pessoal segue hoje em dia, que é a questão de que eu tô feliz, Deus quer me ver feliz. Ele não vai me abandonar porque eu estou assumindo tal natureza, porque eu estou fazendo essa escolha. Ele me fez com esse gosto. Ele me ama, ele não vai me abandonar. E é uma verdade esse ponto. Deus não abandona ninguém. É a gente que abandona ele quando a gente faz essas escolhas. Sim. Porque a questão não é, a gente já falou que amor ele está diretamente ligado ao sacrifício. Então, tipo assim, Deus nos ama e Ele quer nos ver felizes, mas Ele sabe onde que está a nossa felicidade. Será que a nossa felicidade está indo de encontro com essa felicidade que Deus deseja pra gente? Será que a nossa felicidade, ela é realmente uma felicidade? Ou ela é só um prazer passageiro que vai ter aqui nessa terra? Então, quando a gente fala bem assim, eu quero fazer isso aqui, porque Deus não vai me abandonar por causa disso. Deus me ama e Ele quer me ver feliz. Mas e você ama Deus? Você quer fazer Deus feliz? E eu gosto sempre de fazer uns paralelos outros, porque às vezes um sacrifício é uma roupa que você ama usar, só que você sabe que não deve. É uma joia que você ama usar, mas você sabe que não deve. É uma música que você ama escutar, mas você sabe que não deve. Um lugar que você gosta de ir, que você tem prazer em ir, mas que não deve. Então, são esses sacrifícios. Porque a nossa natureza é pecaminosa. E se a nossa vida religiosa, não, mas eu amo a religião, não sei o quê, eu não tenho nada que eu fale assim, poxa, porque eu sou isso, eu tive que parar. Então tá errado. Porque a minha tendência é o quê? É pecaminosa. Eu falo assim, que tem muitas coisas que pra mim é um pouco mais fáceis, porque já cresci assim, que eu nasci num lar adventista. Então tem a ver algumas coisas que eu não experimentei. Só que isso não quer dizer que a minha vida cristã é mais fácil de quem esteve lá fora. Porque eu tenho outros desafios que implantam ali. Eu falo assim, é muito fácil apontar o erro do outro ali, porque aquele não é o pecado que fala na minha carne, que está espiando a minha carne. Mas todo mundo tem.
Então é nesse pecado que a gente demonstra o nosso sacrifício, abrir mão dele para poder apontar. Então não quer dizer que porque você nasceu num lar adventista, que você já está acostumado, eu nunca comi carne de porco, então para mim comer a carne de porco não é uma dificuldade, porque eu nunca comi. Eu Só que nunca tomei você. café, eu gosto de jogar, ele lança sempre café porque o café é uma polêmica. Aí a pessoa fala, nunca tomei Coca-Cola, porque é outra polêmica. Ou seja, todo mundo tem a sua gafe, a gente não está lançando mão de ninguém aqui, viu? Todos A questão suas... é que a gente precisa aprender a identificar qual que é o sacrifício que eu preciso realmente fazer na minha vida e se eu estou fazendo. Exatamente, porque, igual você falou, todo altar tem que ter um sacrifício. E no altar da sua caminhada cristã, qual que é o sacrifício que você tem feito? Que você está colocando ali. Vamos para o finalmente, então, de sexta-feira. E temos como título ali um manto próprio. Eu destaquei umas partezinhas que diz assim, ó, quando o Senhor olha para o pecador arrependido, ele vê a própria justiça de Cristo naquele pecador, porque quando eu me arrependo, eu me visto com a justiça de Cristo. E aí, aqui na partezinha azul, eu pensei só alguns pontinhos que diz assim, ó, que preço o céu teve que pagar? Em lugar de se abolir a lei, ela foi mantida em toda a sua santa dignidade. O céu poderia simplesmente ter abolido a lei e falar, não, não tem mais lei, então não teve nem pecado, vocês ficam aqui, está tudo certo. Não, mas eles não aboliram a lei. E por que tem nego dizendo que a lei foi abolida? Se fosse para abolir em algum momento, aboliria antes de Jesus morrer. Mas já que Jesus veio morrer, o céu pagou determinado preço. E agora cada um que quer estar próximo a Jesus também vai precisar pagar determinado preço, porque é só pagando o preço que a gente vai estar realmente vestido ali dessas vestes da justiça de Deus, né? Da justiça de Cristo. Mas e você, o que você diria sobre esse manto próprio, Aninha? É justamente isso que a gente já falou, que você já mencionou muito bem. A lei ela não foi revogada, a lei ela está aí. Ela, como a gente costuma usar como exemplo, ela é um espelho para a gente ver onde que a gente precisa ajeitar, consertar alguma coisa. E, novamente falando, nós somos vestidos pelo manto da justiça, nós somos salvos pela graça. Jesus, ele sacrificou para que a gente fosse salvo. Então, todos nós já estamos salvos. Só que muitas vezes a gente, no dia a dia, escolhe não ser salvo. Então a gente tem que prestar atenção nas escolhas que a gente está fazendo, no que a gente está demonstrando para Deus, qual é o amor que a gente demonstra para Deus. Quando você ama alguém, quando, igual a gente fala, né? Eu quero ser feliz porque Deus, ele me ama e ele vai me aceitar assim. Não. Mas o quanto que a gente está demonstrando para Deus? A gente está demonstrando que a gente quer ver ele feliz? Quando a gente ama alguém, a gente faz algumas coisas para ver ela feliz. Gustavo é casado, eu não sou casada ainda, Gustavo é casado, eu tenho certeza que tem vezes que ele abre mão de algumas coisas que ele gosta, que ele quer fazer para beneficiar a Cá, em alguns momentos. E ela, a mesma coisa. Às vezes ela abre mão de uma coisa que ela quer para poder fazer o que o Gustavo deseja. Eu amo viajar, queria poder ter a oportunidade de viajar mais. E eu gosto tanto de viajar sozinha quanto viajar com um grupo. Viajar sozinha é muito bom, que você faz tudo que você quer, no horário que você quer, ajeitadinho. Mas viajar em grupo é muito delicioso compartilhar o momento com a galera, mas você abre mão de algumas coisas. O horário de acordar, os passeios que você quer fazer, onde você quer e o que você quer comer, porque a gente tem que dar uma forma de agradar todo mundo que tá ali. Então você faz isso por quê? Porque você não viaja com quem você não gosta, você viaja com quem você gosta. E aí você fala assim, vamos agradar o fulano. Teve uma amiga recentemente que fez aniversário, eu sou mais objetiva, eu não sou aquela pessoa dos detalhes, delicadinha e tal. Eu sou mais objetiva, então meus presentes de aniversário normalmente são objetivos. Só que eu sei que essa minha amiga, ela é mais detalhista. Quando ela dá alguma coisa pra gente, ela olha, ela compõe, ela faz coisinhas, né, crafts e outras coisas assim. E aí eu falei assim, não, esse ano eu quero mostrar pra ela o tanto que ela significa pra mim. E aí eu imprimi fotinha, fiz cartãozinho, aí eu preparei um presente assim, que era uma experiência, já abri tudo. Por quê? Eu gosto tanto dela, eu amo essa minha amiga tanto, que eu queria que ela se sentisse amada. Então eu preparei algo pra ela. Então, Deus, ele preparou algo pra nós nos sentirmos amados, importantes e nos redimir. Mas a gente também precisa vestir esse manto. Não é um casado, você ganha, que legal e tal, a pessoa te deu carinho, você não veste. Se você não vestiu, não vai adiantar de nada, né? Então, precisa vestir esse manto, esse manto de justiça, esse manto que Deus nos deu, para que a gente alcance a redenção e a gente tenha um final feliz.
Eu até salientei aqui uma parte do livro Olhando para o Alto, de Ellen White, no finalzinho de sexta-feira, diz assim, ó, a retidão, a justiça e a excelência moral da lei devem ser mantidos perante o universo celestial e os mundos não caídos. E é justamente por necessitar dessa manutenção da lei, da retidão e da justiça, que também ela continua valendo aqui, e não há abolição de lei em momento algum. No entanto, para a gente existe esse manto, existe essa possibilidade que Deus estende para que a gente possa estar nos aproximando dele. Eu não sei se você já observou na sua lição, mas normalmente no finalzinho tem uma parte assim, ó, comunidade, fala sobre a melhor resposta. Tem um textinho ali ainda muito legal. Aqui, no caso, contou a história de um cara que foi conversar com o menino dele, perguntando quem matou o gigante Esse foi legal. Esse foi bom. Leia lá, não vou contar a história não. Mas aqui eu também destaquei uns pontinhos que falam assim, ó, quando erramos, Deus nos veste com a sua graça. Ninguém é desamparado, a menos que não aceite a graça de Cristo. E deixa eu te fazer uma sugestão de sacrifício, se não é feito na sua vida, mas tenta pelo menos essa semana utilizar como sacrifício. A sua primeira ação no levantar seja pegar a lição e não o celular, seja ler um pouquinho da Bíblia todo dia. Isso provavelmente vai ser um sacrifício para mim. Para mim, eu curto, hein? Eu curto demais. E para mim é um sacrifício ler a Bíblia todo dia, ler a lição todo dia, ler uma meditação todos os dias. Para mim, isso é um sacrifício. Não sei se para você é. Mas Tem meses que é difícil. se para você for, escolha essa semana colocar esse sacrifício no seu altar. Quem sabe isso vai te ajudar. Escolha todos os dias, pelo menos esse sacrifício matinal. Coloca lá no seu altar. Eu vou finalizar te lançando duas perguntas, aí você responde se quiser e comenta o que mais quiser. São as perguntas aqui do Diálogo Aberto. Ó, e também fica para o seu coração, viu? Quais foram as respostas mais incríveis que Deus lhe deu nos últimos momentos, nos momentos mais difíceis da sua vida? E eu acredito que você vai ter sim como... já tô chorando. Quando eu vi essa pergunta, eu falei, cara, que a Ana que vai estar lá comigo? Porque acho que ela vai ter muita propriedade para falar sobre. E a segunda é, que diferença faz a graça de Cristo na vida de alguém que se arrepende dos seus pecados? Tá aqui a colinha para você rever ela, tá? Fale pra gente. Eu já passei por algumas situações, acho que todo mundo já passou por situações difíceis e que viu a mão de Deus agindo. Mas eu vou falar da mais recente, para a gente não se delongar muito aqui. Eu me sinto muito amada por Deus, eu vi Ele em vários momentos agindo na minha vida, assim, de formas inenarráveis, assim, imensuráveis de demonstração de amor dele por mim. E recentemente, do conhecimento da maioria, eu acho, né, da galera, porque vocês estiveram orando comigo, mas em julho passado, meu irmão, ele teve um problema de saúde, ele tinha ido passear na Bahia, que nosso pai é baiano, nossa família é lá, e aí ele ficou lá um tempo, e aí ele tinha um machucadinho no pé, um calinho, que ele mexeu, e lá, de praia, areia, essas coisas, né, acabou infeccionando. E ele não sabia que era diabético, porque ele era totalmente assintomático. E aí ele cuidou, ele chegou a ir lá na UPA e tudo mais, eles passavam uma pomadinha para combater a infecção, mas não estava resolvendo. Só que nesses momentos que eles foram, em nenhum momento eles aferiram a glicose dele. Quando eles aferiram, porque já estava numa situação bem complicada, e aí descobriu que ele estava com a glicose dele estava 540, se eu não me engano, estava altíssima, estava assim, a ponto dele já entrar em colapso. Enfim, resumo da ópera. Não teve como combater essa infecção, já estava tardia, né? Combateu a infecção, mas assim, uma parte do pé dele já estava comprometida e ele acabou perdendo a metade do pé dele. E aí, assim, a gente em oração, porque lá na Bahia tudo é muito complicado nessa questão de saúde. E a gente estava num lugar que a gente não conhecia, a gente não tinha amparo, a gente não tinha quem recorrer. Tava eu e minha mãe ali, a gente nunca tinha ido a Salvador, lá é enorme, gigante. E a gente se apegando com Deus, pedindo vocês oração. E era uma montanha russa, tinha dia que estava bem, tinha dia que não estava mal. E aí eu lembro que quando ele fez a cirurgia, que ele teve que amputar metade do pé, ele ficou muito mal, né? Porque ele ama a moto, a vida dele. Ele trabalha com moto, ele se diverte com moto, a moto é tudo. E aí ele ficou muito mal com aquilo. E aí o médico veio olhar, e eu tava com ele nesse momento, que minha mãe fica mais sensível, eu tava com ele. E o médico virou pra gente e falou bem assim, olha,
Eu olhei aqui a cirurgia e não tenho boas notícias. As chances da gente conseguir salvar a perna, a sua perna, são mínimas, é praticamente inexistente. A gente ainda vai fazer alguns procedimentos para tentar, mas eu já adianto que é quase impossível. E nessa hora eu virei pro meu irmão e falei assim, ó, ele ficou assim, né, com o olhão, e aí eu falei assim, não, ele não falou que vai tirar agora, eles ainda vão tentar. É difícil, mas para Deus nada é impossível. Mesmo se ele falasse que não tivesse chance, para Deus impossível. E assim, eu pedindo oração, mas sem contar tudo, porque meu irmão não queria que falasse, e eu respeitei porque era uma coisa dele. E aí, resumo da ópera, meu irmão tá aqui hoje. Ele não precisou tirar mais nada, ele perdeu metade do pé, mas não precisou tirar a perna. E ontem, eu tava aqui em Montes Claros, minha mãe tá ficando na roça com a minha avó, ela me mandou mensagem e falou assim: seu irmão acabou de chegar aqui pilotando a moto. A gente nem sabe se ele já podia fazer isso, mas a questão é, ele tá pilotando a moto. É uma questão assim que pra gente é muito. Eu chorei, porque a gente viu a situação que foi, a gente passou por de julho até dezembro, até agora, porque ainda é cheio de altos e baixos. Com a diabetes, a gente sempre vai ter que estar tomando conta. Mas se não foi Deus que colocou a mão, eu não sei o que foi. Porque se eu não acredito que Deus está ali olhando pra gente, eu não sei como é que a gente passaria por aquela situação. Eu não teria esperança nenhuma. E hoje ver o meu irmão, ele fazendo a fisioterapia, recuperou a força da perna, ele conseguiu pilotar a moto dele é enorme, ele também é grandão, mas a moto é enorme, e ele foi daqui até lá uns 20 minutos, né, pilotando a moto. Ele foi pilotando, ele voltou bem, ele tem uma consulta agora para ver a questão de uso de prótese, se vai dar certo, se vai dar certo. Mas enfim, a gente está retomando a vida e Deus salvou. Dos males foi o menor. O que Deus podia fazer, porque a nossa vida tem consequências, a gente não está livre de passar mal. Mas Deus, ele salvou ali o meu irmão. Então, tipo assim, se isso não é Deus, eu não sei o que é. Se isso não é um manto de justiça, porque a gente não tem motivo nenhum para Deus se compadecer da gente. Se isso não foi um manto de justiça, um manto de misericórdia, uma graça, eu não sei mais o que é. E aqui, né, que diferença faz a graça de Cristo na vida de alguém que se arrepende dos seus pecados? Já acabei de falar. Tipo, Deus, ele opera milagres onde a gente acha que não é possível. Deus, ele cuida de nós, ele, assim, ele faz isso sem a gente se arrepender. Imagina quando a gente se arrepende. A gente vê Deus assim agindo diretamente, ele salvando vidas, preservando a nossa saúde, um bem que a gente tem também, é um bem material que não é o centro da nossa vida, mas que a gente precisa no tempo que a gente vive. Então, Deus ele é capaz de restaurar qualquer coisa. Então, se você está passando por alguma dificuldade, um problema, por menor, por maior que seja, entrega na mão de Deus, que Ele vai fazer o melhor por nós. A gente vai arcar com consequências nesse mundo, infelizmente. Mas Deus, Ele tem preparado para nós coisas assim inimagináveis. E no dia que a gente está chorando, Ele está com a gente no colo. Mas no dia seguinte, Ele colocar um sorriso e uma esperança no nosso rosto, no nosso coração. Então é isso. Amém. Aí, ó, já uma experiência muito boa. Muito obrigado. Vamos encerrar com uma oração, então, Ana. Você faz uma oração para nós. Inclusive, esse pastor da história de Davi e Golias aqui, gente, que eu estava para vocês lerem no final, não é aquele criticado, não. Esse aqui, eu conheço ele, é Marcos Pimentel, líder da AMAR, que é uma associação lá da região onde eu morava, que faz parte da nossa união, que é a Associação Amazonas Roraima, que até colocou líder do Ministério Jovem para o Estado do Amazonas. Não é não, viu? Da Amazonas Superior e Roraima. Você que escreveu aqui, ó, tá tirando Roraima da nossa galera aqui, mas a AMAR é a Associação Amazonas Roraima. E a ASEAN é a Associação Centro-Amazonas. Aí sim é para o Estado do Amazonas, a parte central e sul do Amazonas. Só fica a dica, viu? Não exclua o norte do Brasil das coisas. Não é só Amazonas que tem no norte do Brasil. Roraima lá em cima. É muita coisa. Então vamos lá, oremos. Querido Deus, Pai amado, obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada por nos dar a oportunidade e a liberdade de poder te adorar, de aprender mais de ti e de estarmos aqui recapitulando a sua história. Amém. Obrigada, Senhor, porque mesmo diante dos nossos pecados, mesmo que às vezes a gente erre repetidamente, o Senhor
preparou um plano de redenção, um plano de salvação. O Senhor colocou o altar na nossa vida, para que sacrifícios sejam feitos e nós sejamos vestidos pelo manto da tua justiça e o manto da graça. Amém. Obrigada porque o Senhor não nos abandona. Obrigada porque o Senhor faz bênçãos, o Senhor faz milagres na nossa vida que nós nem temos palavras para descrever. Amém. Obrigada porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor olha por nós, porque o Senhor não desistiu de nós, mesmo que muitas vezes a gente desista de ti, Pai. Obrigada por continuar ao nosso lado. Não deixe que nada no nosso dia a dia segue os nossos olhos em direção a ti, em direção à cruz. Que o Senhor possa fortalecer a nossa comunhão, a nossa dedicação a ti. Amém. Esteja com cada um dos nossos jovens. Que o Senhor possa estar dando força para eles para lutar as suas batalhas espirituais. E esteja ali glorificando junto com eles, Pai. Amém. Que o Senhor proteja cada um de nossos jovens da morada e os jovens adventistas de todos os lugares do mundo. De Roraima, de Amazonas, fora do Brasil, de qualquer lugar. Que o Senhor possa nos manter firmes em ti, para que em breve nós estejamos junto contigo no céu. É isso que eu te peço e que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado você que acompanha a galera. gente até aqui. Só para deixar claro, eu sou de Rondônia, mas Roraima também está no meu coração, já fui lá, conheço, e é muito legal. Enfim, finalizamos mais um episódio. Até mais. Beijão, boa Nos vemos semana. na próxima. Feliz sábado. Tchau, tchau. Tchau. Ufa! Que nervoso.